Hoje temos entre nós José Leitão, é o presidente da direção do Centro de Reflexão Cristã. Em semana comemorativa do 25 de Abril e nas vésperas das conferências de Maio, vale a pena olhar a exigência da liberdade e o desafio também cristão de cidadania e de construção do bem comum. Boa tarde, José Leitão. Obrigado por estar aqui entre nós. Portugal voltou a comemorar Abril, 49 anos desta conquista democrática, mas a esta distância e também em vésperas da data redonda dos 50 anos, há ainda muito caminho a fazer. Há sempre muito caminho a fazer, se nós não... Efetivamente, há muitas promessas do 25 de Abril que foram concretizadas. Nós, embora tenham que ser sempre avivadas, digamos assim, eu estou a pensar, por exemplo, na democracia, a descolonização, houve a democracia. Naturalmente que em termos de desenvolvimento do país há sempre grandes desafios novos, com o contexto internacional, nomeadamente, neste momento é marcado pela guerra, anteriormente pelo Covid, e efetivamente há muito a fazer para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna, naturalmente. A democracia é uma conquista, mas é algo que é preciso nutrir, alimentar e não tê-la como um dado adquirido. Prova disso é alguns riscos ou alguns vultos mais tenebrosos que começam também a surgir no horizonte e que são ameaças a esta democracia. A democracia não está, nada está definitivamente adquirido. Nós temos a experiência histórica disso a nível nacional e internacional. E, portanto, a democracia tem que ser uma construção permanente dos democratas. É evidente que há as instituições também oferecem alguma garantia, digamos assim, de durabilidade, mas é importante também que, através da participação cívica, da mobilização cidadã, efetivamente, essa democracia seja avivada, digamos assim, e portanto, nada se constrói sem essas permanentes formas de intervenção dos cidadãos na vida pública, uma atenção muito grande e, sobretudo, portanto, uma grande vigilância para não se deixarem enganar porque efetivamente é perceber distinguir o trigo e o joio. Quem está também quase a assinalar 50 anos é o Centro de Reflexão Cristã. Tem sido também nestas quase 5 décadas uma ponte muito ativa entre os cristãos, a realidade social, política, esta construção de bem comum, e continua a sê-lo. É essencial também as nossas comunidades cristãs pensarem além do âmbito, digamos, paroquial, pensar que o bem comum é uma realidade a construir à escala de todo o mundo, de todo o país. Eu penso que sim, nós, aliás, pensamos que sim. É por isso que, nomeadamente para as conferências de maio deste ano, tivemos uma preocupação. Tivemos uma preocupação que é uma preocupação também de pedagogia e de partilha. Chamar a atenção para 4 cristãos, 4 católicos, que efetivamente tiveram respostas muito importantes face aos desafios com que se confrontaram. É por isso que intitulamos o conjunto das conferências Fé Cristã, Profecia e Cidadania. 4 legados para o século XXI. E de que é que vamos falar? Vamos falar de Aristides Sousa Mendes. Aristides Sousa Mendes, que teve realmente aquela marca de sobrepor a consciência cristã a orientações que marginalizavam e que deixavam desprotegidas milhares de pessoas. O problema da concessão dos vistos às pessoas que pretendiam vir para Portugal, que eram perseguidas já pelas forças hitlerianas e que queriam salvar a sua vida, e havia orientações restritivas. E ele, tendo uma família numerosa, portanto, hesitou naturalmente, mas depois de um momento de reflexão, sobrepôs a sua consciência cristã àquilo que disse a sua conveniência pessoal e familiar. Eu penso que o Papa Francisco, aliás, no Dia da Consciência, tem chamado a atenção para a importância do testemunho de Aristides Sousa Mendes.
Depois há pessoas mais próximas de nós, com quem nós convivemos diretamente, que aqui foram entrevistadas, como a Maria Lourdes Pintacilgo, o Alfredo Bruta Costa, a Manuela Silva, que cada um, de sua maneira e de sua forma, também tiveram uma preocupação de responder a desafios muito concretos. De uma forma muito sintética, a Maria Lourdes Pintacilgo teve sempre uma ideia do empoderamento das mulheres. Fez isso a nível da sociedade civil, fez isso enquanto também membro do GRAO, portanto, fez isso e percebeu que também isso passava por uma participação cívica e política. Foi até hoje a única mulher em Portugal que foi primeira-ministro de Portugal. É importante também esta atitude destes 4 legados que referiu, que pensaram além do seu próprio interesse pessoal. É algo a inspirar também, nomeadamente a realidade política de hoje em dia, que tanta descrença gera por vezes nos portugueses. Acontece isso um pouco, por vezes onde os interesses partidários parecem estar à frente dos interesses do bem comum. Eu penso que fundamentalmente é necessário fazer política com princípios, seja a título individual, seja no quadro dos diferentes partidos. É importante ter princípios, ter valores, ter projetos, porque não se faz uma política sem ideias, é um mero carreirismo. Portanto, é importante e nessa medida, portanto, estes legados, nomeadamente a Maria Lourdes Pintacilgo, o Alfredo Bruta Costa, a Manuela Silva, à sua forma, são também muito inspiradores. Teve uma experiência de participação política e governativa também, durante algum tempo. Como é que olha hoje a realidade, o panorama que vivemos, marcado por alguma contestação nestes últimos tempos? Que leitura vai fazendo também dos princípios presentes ou não na realidade política? Eu penso que eu tenho uma visão positiva da realidade portuguesa e da realidade política portuguesa. Eu penso que que é preciso perceber que, para além da espuma dos dias, há aspectos muito importantes que estão vivos e efetivamente há desde logo uma grande vontade de participação dos cidadãos na defesa da democracia. Quem ontem assistiu às comemorações do 25 de Abril, um pouco por todo o país, devo dizer que senti uma participação acrescida relativamente a anos anteriores. E com a participação de gente de todas as idades, e nomeadamente muito jovens de volta de menos de 30 anos. Portanto, eu penso que há um dado muito importante. Por outro lado, eu penso que se efetivamente há elementos perigosos no sistema político atual, as formas de populismo que efetivamente não são em Portugal, infelizmente desde a Europa aos Estados Unidos, ao Brasil. Mas normalmente estas formas de populismo andam associadas à inoperância da forma tradicional de governar. Não automaticamente. Elas têm uma dinâmica própria, portanto, isto quer dizer, aliás, alguns dos seus temas isso está provado, inclusive por estudos, por exemplo, os países que mais, por exemplo, para dar um exemplo, os países que são mais receosos da imigração são aqueles que não têm imigrantes. Por exemplo, há vários estudos que mostram. Portanto, o populismo alimenta-se dos seus próprios cenários. Hoje também há um desafio novo para a democracia, que são as redes sociais. A quantidade de notícias falsas que circulam, de meias-verdades, introduzem fatores muito complexos ao nível da democracia. E é importante, portanto, ter presente outros meios de comunicação, a imprensa escrita continua a ser muito importante, embora hoje, com as dificuldades que enfrenta, e como aliás se viu em países como os Estados Unidos mesmo, democracias que também em que, efetivamente, nós temos que olhar em volta e não é por acaso que
em países muito diferentes, realmente esses processos se manifestam. Mas eu, como dizia, portanto, havendo uma grande vontade de participar, havendo cidadãos conscientes, eu penso que, efetivamente... É importante que os jovens também estejam lá. Naturalmente, comecei por referir isso, e foi com muito agrado que vi, por exemplo, nas comemorações populares de 25 de Abril, uma grande participação de jovens. Muito bem, e vamos esperar e contar com eles também nas conferências de maio do Centro de Reflexão Cristã. Sim, aliás, também a nossa ideia é também, e nomeadamente agora que há uma grande sensibilização dos jovens para a necessidade de pensar os valores cristãos, refletir o que é ser cristão hoje, né? Pensamos que figuras como Aristides de Sousa Mendes, a Maria dos Pinto da Silva, o Alfredo Bruta Costa e a Manuela Silva, é bom partilhar e dar a conhecer a importância do que fizeram. São figuras de grande valor e que são cristãos que realmente deixaram marcas muito profundas e que não podem ser ignoradas. Muito bem, José Leitão, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia.